Vamos falar de teatro de rua? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Walter Vanir Coelho, diretor da Companhia de Teatro Sem Máscaras, e esta é a aula Teatro de Rua, Técnicas de Visibilidade, Atração e Retenção da Atenção Popular. Primeiramente, eu estou feliz por estar tendo a oportunidade de dividir com vocês, mesmo que de forma gravada, a minha experiência como encenador. Eu acredito que podemos construir uma conexão de troca, mesmo não tendo o seu feedback imediato, mas tendo o mesmo interesse por esta tão específica e especial modalidade de arte, de fazer arte, que é o teatro de rua. Assim, eu espero que essa troca aconteça através desse canal e desses próximos 30 minutos de aula. Se o teatro, propriamente dito, nasceu, olha só, na rua, portanto somos, inclusive os atores de palco italiano, cinema, teatro convencional, TV, somos todos filhos do teatro de rua. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que aprender e relembrar de onde o teatro veio, como nasceu o teatro. O teatro de rua, primeiramente, quem faz teatro de rua, sempre tem muita preocupação com a história do teatro e com a sua ancestralidade. Então, a primeira coisa dessa aula é relembrar como chegamos até aqui, como o teatro de rua, então o teatro nasceu. No teatro de rua, a ancestralidade tem uma importância muito grande, porque é na rua que os nossos corpos relembra muitas vezes toda a trajetória do teatro. Você vai entender por quê. Vocês viram aí que o teatro de rua, o teatro, nasceu muito ligado aos rituais religiosos. Não é à toa que até hoje as religiões utilizam do teatro nos seus ritos, nos seus mitos, nas suas celebrações. Bom, mas vamos falar sobre o nosso tema, especificamente o teatro de rua. Ambientado é aquele que a gente geralmente monta um cenário. Esse cenário especificamente, o espetáculo passa nesse cenário, então você monta aquele cenário e o público em volta ou na frente do cenário. É o chamado teatro de rua ambientado. Ele é o mais próximo do teatro italiano, do teatro convencional, porque você leva um espetáculo com todas as características óbvias do teatro de rua, mas ele tem um cenário, ele tem um local, o público fica no local específico e o público levanta e vai embora, ou chega e senta naquele determinado local. O segundo tipo de teatro é o que nós chamamos de teatro de rua de presença. Ele é baseado nos atores e geralmente ele acontece onde aqueles atores estão, sem precisar de cenário e sem precisar que o público sente para assistir. Então, ele é especificamente um teatro que acontece a partir do ator ou a partir dos atores daquela companhia. Se chegar numa praça, na rua, especificamente tem o que a gente chama de teatro híbrido ou livre, que é aquele que pode acontecer tanto de um jeito quanto de outro e vai funcionando, vai virando um cortejo onde os atores vão levando os cenários ou os adereços que se tornaram cenários, e ao mesmo tempo depende de onde o público, de onde a companhia, de onde o ator ou a cena parar e acontecer. A gente está ocupando um lugar que, para a gente, para os nossos ancestrais, foi muito caro, muito difícil ser conquistado. Então, nós artistas, como eu falei lá no começo da aula, a gente sempre está muito ligado com a história. Isso naturalmente tem um peso, tem uma responsabilidade e também um prazer. É um prazer de estar continuando aquilo que os nossos mestres, os nossos pares, aquelas pessoas que nos ensinaram tantas coisas e que a gente tanto admira, é uma continuidade do trabalho que eles fizeram. Quando a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando
também de uma solidificação, ou seja, os nossos ancestrais solidificaram aquele espaço, aquele tipo de arte. Então nós estamos ali com um sentimento de continuidade. Você não está deixando morrer, você está recolocando, reatualizando não, mas atualizando aquela voz, e nós estamos dando uma importância política àquele espaço e àquela arte e àquele momento. É como se a gente estivesse dizendo, existimos e continuamos. Eu acredito que a gente traga, sim, essa crosta de história em cena. O público também tem a ancestralidade em sua percepção emocional. Nós temos ali um sentimento de que os nossos pais, os nossos avós, os nossos tataravós, os nossos professores, eles viveram também aquilo, eles passaram por aquilo. A gente tem, quando está assistindo um espetáculo de teatro de rua, um sentimento de democracia, de conquista. Isso é muito importante, porque essa sua ancestralidade, ou seja, o sentimento de ancestralidade, é sempre importante se vincular com um sentimento de ancestralidade do público. O significado de revolucionário aqui também pode ser no sentido de que ele se caracteriza quase sempre como uma inovação, pela originalidade, mas também pela possibilidade de renovar padrões estabelecidos, por fugir da estrutura de poder constituído, por estar no espaço público de conquista. O teatro de rua, ele é naturalmente revolucionário porque ele está ali quebrando também um padrão do teatro constituído, do conforto já estabelecido e já naturalizado para o teatro. E aí eu sugiro que você escolha um texto que tenha dinamismo, porque a rua ela é mais ágil, ela precisa de uma atuação mais ágil, com uma certa velocidade e principalmente que não seja textos muito elaborados, porque a rua tem uma dificuldade de entendimento, de escuta às vezes, e principalmente de você conseguir executar ações que precisem de um longo pensamento ou de um lento mais ritmo. O público pode um pouco se desgarrar do seu espetáculo. Objetivo: todo texto de teatro de rua, não todo, mas a maioria, precisa ter um objetivo. O público precisa saber que aqueles personagens vão chegar a algum lugar, vão conquistar alguma coisa, vão atingir ou não o objetivo, mas eles precisam ter um objetivo, ter uma trajetória, ter um lugar lá, um arco-íris para chegar no final. Isso faz com que a plateia, ela mesmo que tenha compromissos, que esteja passando ali, ela espere, ela queira, ela tenha curiosidade. É claro que o seu espetáculo vai buscar que o público tenha essa curiosidade para ver aonde aquilo vai dar. Bom, terceiro são os pequenos clímax. Geralmente num texto de teatro italiano tem 2 pequenos clímax ou um pequeno clímax e depois um grande clímax e o final. O teatro de rua ele é feito de vários clímax. Você precisa pontuar, colocar no seu texto ou na sua montagem vários momentos que o espetáculo dá aquele punch na cabeça da plateia, ou de continuar interessado, ou de ter, se no caso for uma comédia, um ponto cômico mais elevado, e principalmente que o espectador consiga de 5 em 5, ou de 10 em 10, ou de 15 em 15 minutos ser renovado por um clímax, renovado a sua atenção para o espetáculo.
A quarta dica do texto, de como escolher um texto, é o entendimento. Esse entendimento ele precisa ser pontuado várias vezes. Digamos que eu cheguei atrasado no teatro de rua e eu passo a metade da peça, ou 15 minutos da peça, ou 20 minutos da peça sem entender, eu vou embora. Ou a maioria da plateia vai embora. Se for um espetáculo para entendimento, é óbvio que for um espetáculo abstrato, um espetáculo performático, aí não. Mas esse entendimento ele precisa ser renovado. Como assim? Você pode criar diálogos que expliquem até o momento da peça, você pode criar narradores, você pode criar coro, você pode criar vários momentos para que o espectador que chegue em determinado momento saiba o que aconteceu e para onde ele está indo. E vários textos, por exemplo, textos do Ariano Suassuna, por exemplo, ele tem isso, ele relembra a cada momento o que você está fazendo ali. E a última dica é um atrativo estético. O teatro de rua, ele precisa ter um atrativo abstrato, estético, uma coisa que hoje em dia a gente chama de instagramável, né? Você precisa ter ali uma boa foto, um bom vídeo, um bom lugar para que hoje em dia as pessoas olhem o seu espetáculo e sintam vontade de permanecer nele, com ele, vendo ele, fotografando ele, fazendo vídeo dele ou qualquer coisa nesse sentido. Isso porque nós estamos sendo abarrotados de questões e de estímulos visuais. Então qualquer espetáculo que se proponha hoje em dia a marcar um espectador, ele precisa desses momentos e desses apuros visuais. Então, como que você faz isso no texto? Você procura ali no texto que você está escolhendo, onde eu posso dar esse apuro visual, onde eu posso fazer um visual bom, um visual bonito, um visual que encante, ou que espante. Bom, texto é uma coisa muito importante. Tem vários autores por aí. Vários autores especializados em teatro de rua e outros que você pode aproveitar, que eles escreveram muito bem para o teatro convencional. E você pode também criar o seu texto. Um fator importante é você definir, estudar antes, definir a estética, o estilo do seu espetáculo de rua. Nós temos comédia dell'arte, palhaço antigo, clown, farsa, realidade exagerada, elementos folclóricos, máscara, ou seja, nós temos muitos estilos. Você pode procurar, pesquisar e ver em qual estilo, qual estética você pode fazer o seu espetáculo. Lembrando que se você escolher comédia dell'arte, ela tem muitas regras, então você precisa estudar bastante e levar bastante em consideração os arquétipos da comédia dell'arte. O que eu digo para os meus alunos é sempre o seguinte: tem uma sedução imensa pelo inovador, pela novidade, pelo diferente, e tem também uma ancestralidade, uma ligação com as estéticas já tradicionais, com os estilos já tradicionais de teatro. É como se quando você vê uma comédia dell'arte, ou um clown, ou um folclórico, ou alguma estética bem caracterizada como tradicional do teatro de rua, isso já linka automaticamente o seu espectador. Ele já cria uma memória emotiva, uma ligação, como eu disse, ancestral, e ele pode ter a possibilidade de se ligar mais rápido com o seu espetáculo. O inovador, ele é sedutor por causa disso, porque é novidade, porque é diferente, porque é estranho, ou porque é assustador, ou porque é bonito demais, ou porque é agressivo, ou porque realmente seduz mesmo. Então, eu acho que a estética, o estilo inovador, ele seduz, e essa sedução é interessante para o espetáculo. E o tradicional, ele linka com esse leitmotiv, com essa memória emotiva já do espectador da infância, que ele com certeza já assistiu um espetáculo dessa maneira, seja que a infância dele tenha sido há 3, 10, 20 ou 40 anos atrás, ou 80 anos atrás.
cenários e figurinos é aquilo que ajuda um espetáculo ou destrói um espetáculo, atrapalha um espetáculo, acaba com o espetáculo. Um figurino que cai, um figurino mal feito, um figurino mal preso, um figurino que tenha muitos elementos, um figurino que impede a ação, mesmo que seja lindo, mesmo que seja maravilhoso, se ele interrompe a ação e o fluxo de ação do seu espetáculo, ele não está servindo. O cenário é importantíssimo. Eu já vi muitos espetáculos fantásticos, maravilhosos, mas com um cenário que impede a visão. Estou falando tecnicamente que um cenário bom para um teatro de rua é aquele que ajuda na sua visualização, na visualização do seu espetáculo. Elementos vazados, totens, elementos que abrem e fecham, e aí quando abre serve, quando fecha serve para outra coisa. Então você precisa muito entender, prestar atenção que o seu cenário, ele não só serve ao espetáculo, à cena, mas o cenário precisa servir também à plateia. Então, antes de definir o seu cenário, pergunte para o seu cenógrafo, para você, para os seus atores, se o público e os atores, eles interagem e têm visualização da cena através e com o cenário. Se ele te atrapalha e atrapalha a visibilidade do espetáculo, tente repensar. Tem teatro de rua que é livre, né? A marcação é livre, você percorre, permeia, né? Todo o público, toda a roda, ou todo o espaço que foi determinado como cênico, mas as atuações no teatro de rua, elas têm uma característica, pelo menos eu sugiro para os meus alunos que respeitem essa característica, que é criar um efeito de luta. Luta não é que vai sair todo mundo lutando, mas que são atores que ficam, aproxima e afasta, aproxima e afasta, aproxima e afasta. E cria essa rotatividade, se o público é totalmente arena. Esse ator, quando está mais próximo desse público, ele cria ali uma tensão diferenciada. Quando você tem um ator aqui bem próximo a você, você cria um elo com ele e uma tensão diferenciada do que aquele que está lá longe. Então, se você coloca sempre atores lá longe, esse elo não se estabelece. Então, se você gira atores, companhia, centro e próximo do palco, digamos que aqui o entorno da telinha aqui seja o público. Então, se você aproxima, centra, volta, você coloca todos esses espectadores em elo contigo, em atenção de escuta também, porque você está próximo. Uma outra sugestão e que funciona bastante nos nossos espetáculos, além de criar esse efeito luta, é criar o efeito torcida. Se você tiver algum personagem, alguns personagens que eles lutam contra alguma coisa, é interessante fazer cenas dentro da plateia, muito próximo, esse herói, esse que luta contra um vilão, esse que vai conseguir esse objetivo. Cada vez que ele estiver muito próximo, mais próximo, ou cada vez que ele disser, elucubrar a sua vontade de vencer, se ele estiver próximo ou dentro da plateia, ele ganha essa torcida da plateia, ou pelo menos a plateia gosta de estar ao lado dele. Pensa nisso, e se tiver essa possibilidade no seu texto, ache ela, pontue ela, coloque os atores para criar esse efeito que todos torçam para você. Isso fica muito mais fácil com marcações lá dentro da plateia. A utilização do ator músico é muito importante também. A partir do momento que o ator músico, o ator canta, o ator que faz música, ele pede uma participação da plateia, ele pede que a plateia o ajude, ele cria ali uma simpatia natural com o seu espetáculo.
Se ele canta junto ainda, se a plateia canta junto, aí melhor ainda. Aí você entra com o espectador assim, com o pé na porta dentro do seu espetáculo. Tanto é que muitos espetáculos começam com cortejo, música, já para ganhar. Então, por que não fazer esse cortejo, essa música lá dentro do espetáculo, em algumas partes do espetáculo, chamando a plateia para cantar junto? Isso é ou uma música bem fácil, ou uma música já conhecida, ou você cria esse leitmotiv, que são pequenas canções que repetem durante o espetáculo. Isso é maravilhoso para atrair e reter o público ali com você. Cria essas pequenas estrofes e você vai soltando essa música em vários momentos do espetáculo. No final ou no meio, o espectador está gostando de estar ali também para repetir, para cantar junto com você. Acho que quase como uma regra, quase todas as companhias de teatro utilizam a música ao vivo. Claro que para o seu espetáculo, um bom músico, um bom ator músico é maravilhoso, que toque vários instrumentos. Mas nem sempre acontece. Às vezes a composição das companhias não tem isso. Mas pode-se ter música e trilha sonora executada de várias maneiras. Você pode, obviamente, fazer som, fazer música, sem precisar ser um as da musicalidade. Isso, você pode trabalhar na sala de ensaio diversas maneiras de criar um elo musical com instrumentos improvisados, com o pouco que um ator sabe, mas não vamos dizer assim, não é obrigatório usar música. Há muitos espetáculos de teatro de rua muito interessantes que não utilizam música. O que acontece é que o efeito da música na rua, ela vai chamando a atenção, vai prendendo a atenção. Mas isso também pode ser um som. A obrigatoriedade do cortejo, por causa da música, é quebrado de várias maneiras. Dá uma olhada aqui em alguns exemplos de grupos que não usam cortejo e que vão levando a plateia até o seu local de ensaio e com um efeito musical na cabeça da plateia, ao ponto de acompanhar, ao ponto de levar, ao ponto de seguir esses atores. É interessante que você pense numa forma de você chegar até a cena. E não disfarçando, não se escondendo, porque o teatro está te falando, teatro de rua. Então, ele tem o público tem essa cumplicidade com o aberto, né? Com ver quase tudo, ou ver tudo. Claro que o seu espetáculo, ele começa de uma outra maneira, aí tudo bem. Mas se o seu espetáculo começa chegando em cena, é sempre bom você ter uma opção para cortejo. E não é obrigatório, como eu falei, ser sempre um cortejo musicado, tá? Tem outras opções, dá uma pesquisada, e eu acho sempre muito interessante quando sai do convencional. Quando o tradicional, ele também pode ser rompido e respeitado, amado, mas rompido. Inovado. Um dos elementos principais do teatro de rua, às vezes, é a participação popular, participação da plateia. Muitas companhias, praticamente todo o espetáculo, ele é feito com a participação da plateia. Pega alguém, eu estou falando não das invasões, ou da participação com risos, com canto. Eu estou falando quando o grupo vai, pega alguém ou algumas pessoas da plateia e leva para se fazer um número dentro de cena. Quando é teatro ambientado, ou seja, aquele que tem texto, que tem cenário, que conta uma história, ele é muito perigoso, é muito interessante, ele faz um bem danado ao espetáculo quando é bem feito. Mas ele é perigoso quando o ator está muito centrado no texto, ele não tem o domínio do improviso. E cada vez que a plateia vai para a cena, você precisa ter um domínio do improviso, porque tudo ali pode acontecer, ou pode acontecer coisas que você não espera, ou pode acontecer coisas que você espera, mas em momentos diferentes. Então, é sempre bom, quando você levar a plateia, alguém da plateia para a cena, pensar em não limitar o ator a dizer só o texto, deixar uma liberdade para o improviso,
e ao mesmo tempo ter pontuações. Mesmo que a pessoa da plateia responda uma coisa, você entende ou você faz com que ela responda outra. Você induz ela a falar o menos possível, e se ela tiver participação, você induz ela a dizer, a responder coisas mais óbvias, coisas mais objetivas. Você não pode, aliás, você pode, claro, mas você corre um certo perigo se você der liberdade para a pessoa da plateia em ela dizer o que ela pensa, o que ela quer, o que ela pode, entendeu? Então sempre é bom ter ali no texto ou na montagem, ou no ensaio com os atores, que eles sejam capazes de levar essa participação popular para onde se quer. Isso se faz no improviso, mas também lá no ensaio, trabalhando isso, testando possibilidades e não deixando muito livre. Como eu disse, uma liberdade, uma democracia assistida. Eu estou falando das invasões de público. Então, o teatro tem um componente muito democrático, o teatro de rua, porque ele não delimita um espaço, e ele é quase o tempo todo um convite a essa participação popular, participação de um público, de um espectador. Muitas vezes, a estrutura do texto faz com que haja uma provocação para que esses elementos do público entrem em cena. Bom, a democracia do teatro de rua está estabelecida quase o tempo todo. A partir do momento que o espectador, democraticamente, ele vai para a cena ou ele invade a cena, você tem que fazer, você como ator, como artista, como encenador, como propositor daquela cena, tem que fazer todo o possível para que aquilo ainda seja considerado, continue sendo considerado arte. A partir do momento que isso deixou de ser arte na mente do espectador, aquilo para imediatamente de fazer sentido e fazer bem para o seu espetáculo. Então, se alguém democraticamente, alguém por livre e espontânea vontade entrou no seu espetáculo, faça com que aquilo se torne, continue se tornando, continue sendo um espetáculo de teatro. A partir do momento que aquilo quebra e vira invasão, os atores ou o público deixa de entender aquilo como teatro, como estar sendo parte da cena, mesmo involuntário ou não, aquilo fica preocupante e transcende o teatro e jorra para fora da cena. Ele para a cena. Então é muito importante esse elo do espaço livre, ter uma conscientização dos atores que eles precisam fazer com que o invasor esteja sempre em cena, esteja sendo a cena, esteja como elemento personagem ou elemento de cena. Ensaie, e depois ensaie mais. E faça todo o possível para ensaiar nos locais ou nos locais parecidos com o que você vai enfrentar. É muito difícil, e às vezes a gente vê isso, grupos que ensaiam numa sala, e aí quando chega na rua, muita coisa é novidade. Então ensaie sim na sua sala de trabalho, estude muito o seu texto, estude muito as tuas marcações, as tuas decisões, mas ensaie também num local próximo ou que seja mais parecido com os lugares que você vai apresentar. Ensaio. Essa é uma das maiores regras, uma das maiores verdades do teatro de rua. Com ensaio, até o improviso fica bom. Essa foi a nossa aula de teatro de rua. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado ao PROAC, à Secretaria de Cultura Criativa, e até a próxima.